Escuridão. A escuridão que envolve cada canto, cada recanto deste lugar sagrado, é quase palpável. Uma vela solitária pisca, lançando sombras dançantes nas paredes. Essas sombras parecem ter vida própria, movendo-se ao ritmo de uma melodia invisível. O ar é denso com incenso, uma tentativa desesperada de mascarar o odor fétido do medo. O cheiro pungente penetra nas narinas, lembrando a todos da gravidade do que está para acontecer. Uma batalha ancestral está prestes a ser travada, um confronto entre o sagrado e o profano. O sacerdote, armado apenas com sua fé e um crucifixo, enfrenta uma força que desafia a compreensão humana. Esta é a realidade aterradora do exorcismo, um ritual tão antigo quanto o próprio tempo, onde a própria alma de um ser humano está em jogo. O resultado esperado: libertação. Mas a libertação não é garantida, e o preço do fracasso é inimaginável. A realidade é assustadora. Às vezes, o mal não se vai embora. Às vezes, ele se agarra com garras invisíveis, recusando-se a soltar sua presa. Exorcismo. A própria palavra arrepia. Ela carrega consigo o peso de séculos de medo e esperança, de batalhas travadas no limiar entre o bem e o mal. Ela evoca imagens de vozes demoníacas, convulsões violentas e a constatação assustadora de que algo verdadeiramente maligno pode possuir uma alma humana. A visão de um corpo contorcido, de um rosto distorcido pela dor e pelo desespero, é algo que nunca se esquece. Todos nós já vimos os filmes, ouvimos as histórias. Mas a realidade é muito mais aterradora do que qualquer ficção. Mas o que acontece quando esse ritual ancestral, projetado para banir o mal, falha? O que acontece quando o sacerdote, exausto e derrotado, percebe que não conseguiu salvar a alma que estava sob sua proteção? O que acontece quando a escuridão se recusa a ir embora? Quando ela se instala, tornando-se uma presença constante e opressiva? O mundo do exorcismo é envolto em mistério, um reino aterrorizante onde a fé e o medo colidem. É um mundo onde cada sombra pode esconder um demônio, onde cada som pode ser um sussurro do além. É um mundo ao qual me dedico a entender, a confrontar as coisas que acontecem na calada da noite. Eu me aprofundo nas histórias, nas lendas, tentando desvendar os segredos que elas escondem. E deixe-me dizer, existem coisas lá fora que desafiam a explicação, forças tão sombrias e malévolas que desafiam nossa própria compreensão do bem e do mal. Forças que se escondem nas sombras, esperando o momento certo para atacar. Esta é a verdade assustadora sobre exorcismos fracassados. Uma verdade que poucos estão dispostos a enfrentar, mas que é impossível de ignorar. Por séculos, a Igreja Católica tem lutado contra as forças demoníacas, brandindo um formidável arsenal de objetos sagrados e orações ancestrais. O crucifixo, símbolo do sacrifício de Cristo, é a arma principal. A água benta, abençoada por um padre, acredita-se que queima o profano. Encantamentos em latim, passados de geração em geração, preenchem o ar, suas palavras contendo poder desconhecido para os não iniciados. Essas ferramentas, imbuídas de séculos de fé, são o escudo e a espada do exorcista, sua única defesa contra as garras insidiosas do mal. Mas o que acontece quando essas armas sagradas falham? O que acontece quando o demônio zomba da água benta, ri do crucifixo e transforma as palavras antigas em instrumentos de tormento? O exorcista então enfrenta uma verdade assustadora. Ele está diante de uma entidade cujo poder supera o seu. Anneliese Michel, uma jovem alemã, tornou-se um ícone trágico do exorcismo fracassado. Sua história é uma das mais perturbadoras e controversas da história moderna. Apesar dos esforços da Igreja, o tormento de Anneliese se intensificou. Os rituais religiosos, que deveriam trazer alívio, apenas pareciam agravar seu sofrimento. Sua voz se contorceu em grunhidos guturais. Seu corpo se contorceu de maneiras inimagináveis. Era como se forças além da compreensão humana estivessem em jogo. Os demônios, ao que parecia, haviam levado a melhor. A batalha espiritual travada dentro dela era intensa e implacável. Este não era um filme de terror de Hollywood. Não havia efeitos especiais ou roteiros ensaiados. Isso era a vida real, acontecendo no coração de uma comunidade profundamente religiosa.
uma comunidade que acreditava firmemente no poder do bem contra o mal. O exorcismo, que deveria ser sua salvação, tornou-se uma descida a um sofrimento inimaginável. Cada sessão era uma luta desesperada pela alma de Anneliese. O caso de Robbie Mannheim, também conhecido como Roland Doe, gelou os Estados Unidos do pós-guerra até o âmago. A nação inteira ficou paralisada pelo medo e pela curiosidade. Objetos voaram pela sala, móveis foram derrubados, e a voz do menino se tornou um chiado assustador, falando de reinos infernais. Era como se o próprio inferno tivesse se manifestado na terra. Os padres lutaram bravamente, mas a entidade demoníaca permaneceu, seu domínio sobre Robbie aumentando a cada dia que passava. A batalha espiritual era extenuante e parecia interminável. Esses casos, e inúmeros outros enterrados nos arquivos secretos do Vaticano, servem como lembretes severos. Às vezes a escuridão vence. Eles nos fazem questionar os limites da fé e da resistência humana. O resultado de um exorcismo fracassado é um quadro assustador de vidas destruídas e medo persistente. O possesso, muitas vezes deixado física e emocionalmente marcado, luta com o trauma de sua provação. Suas famílias, divididas entre o amor e o terror, lutam para juntar os pedaços. Psicólogos e psiquiatras, frequentemente chamados para tratar os efeitos posteriores, se veem mal equipados para lidar com o puro terror embutido na psique humana. É como tentar costurar uma ferida que vai direto à alma, observou o Dr. Richard Gallagher, um psiquiatra certificado e uma das maiores autoridades em possessão demoníaca. As cicatrizes, visíveis e invisíveis, são profundas. O trauma não se limita ao indivíduo. Famílias são dilaceradas, suas casas transformadas em campos de batalha. O peso do medo, do desconhecido, torna-se um convidado indesejado, lançando uma longa sombra sobre suas vidas. O exorcista, um soldado na linha de frente da guerra espiritual, enfrenta um fardo único e terrível. Cada exorcismo é uma batalha contra forças invisíveis, uma luta que exige não apenas fé, mas também uma força mental e emocional extraordinária. Olhar para o abismo, confrontar o poder bruto do mal, cobra um preço imensurável. A cada confronto, o exorcista se vê diante de um mal que desafia a compreensão humana, um mal que se alimenta do medo e da dúvida. Quando um exorcismo falha, o peso desse fracasso pode esmagar até mesmo os mais devotos. A sensação de impotência pode ser devastadora, deixando cicatrizes profundas na alma do exorcista. Há momentos, confessou o padre Gary Thomas, um exorcista experiente, em que você se sente totalmente impotente, como se estivesse lutando contra uma força imensurável, uma escuridão que parece invencível. Quando o poder que você exerce parece um brinquedo de criança contra um inferno furioso, a luta é constante e a sensação de estar sempre à beira do fracasso é esmagadora. O esgotamento emocional e espiritual pode ser debilitante. A cada exorcismo, o exorcista se desgasta um pouco mais, sua energia drenada pela constante batalha contra o mal. Muitos exorcistas sofrem de insônia, pesadelos e uma sensação pervasiva de pavor. As noites são longas e solitárias, assombradas pelas memórias das batalhas travadas. A igreja oferece apoio, tanto espiritual quanto psicológico, mas as cicatrizes desta batalha espiritual são profundas. O apoio da comunidade e da fé é essencial para a recuperação. Alguns exorcistas, assombrados por seus fracassos, se retiram para a reclusão, sua fé abalada até o âmago. Eles buscam paz e redenção em sua solidão. Outros continuam a lutar, sua determinação endurecida, seus corações pesados com o conhecimento de que a escuridão está sempre à espreita. Eles se levantam a cada dia, prontos para enfrentar o mal mais uma vez, com a esperança de trazer luz onde há escuridão. Nos corredores sagrados do Vaticano, teólogos e estudiosos lutam com as implicações perturbadoras dos exorcismos fracassados. Por que algumas entidades demoníacas se mostram tão resistentes aos rituais mais poderosos da Igreja? O que torna esses casos diferentes, mais aterrorizantes, do que os incontáveis outros em que o mal é vencido?
Alguns sussurram sobre uma hierarquia nas fileiras demoníacas, de entidades antigas e poderosas, cuja malevolência supera a de seus irmãos menores. Esses demônios, mergulhados na tradição do inferno, possuem uma astúcia e resiliência que desafiam os métodos convencionais de exorcismo. Outros especulam que as razões para o fracasso não estão no demônio, mas no indivíduo possuído. Uma vida de pecado, um ódio profundo a Deus ou um convite intencional estendido às trevas, qualquer um desses fatores pode fortalecer o domínio do demônio, tornando-o quase impossível de desalojar. O mundo do exorcismo é um lembrete severo de que existem coisas neste mundo, forças além da nossa compreensão, que desafiam uma explicação fácil. É um reino onde a fé e o medo colidem, onde a própria natureza do bem e do mal é colocada à prova final. Os exorcismos fracassados abalam os próprios fundamentos da fé? Ou será que eles servem como um testemunho assustador do perigo real e presente do mal em nosso mundo? As respostas, como as próprias sombras, permanecem indefinidas, envoltas em mistério e medo. Uma coisa é certa: a batalha entre a luz e as trevas está longe de terminar. Enquanto houver aqueles que buscam se comunicar com as sombras, que abrem as portas para o abismo, a possibilidade aterrorizante de exorcismos fracassados continuará a nos assombrar. Um lembrete assustador de que alguns males se recusam a ser banidos.